Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o Acorda Vascaínos nessa sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Salve, torcedor vascaíno! Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades. E essa é grande. A 7K entrou em campo com o canal Atenção Vascaínos para elevar o nível de diversão e também de confiança. Quer vantagem? Tem várias. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. E tudo transparente, seguro, do jeito que o vascaíno merece. Mas fica atento, é só para maiores de 18 anos e sempre com aquela responsabilidade. Quer conhecer? O QR Code está aqui embaixo, aponte o celular para ele e descubra o mundo da 7K Bet. Há uma discussão sobre se Verratti deve ou não sair do Vasco. Eu tenho pelas pessoas um sentimento de gratidão muito grande, até o dia que elas me traem na confiança. Mas aprendi com os meus pais e principalmente com meu querido e saudoso pai que a gratidão é um dom, é algo que você deve ter sempre. Agradecer a alguém que lhe serve, a um porteiro que abre a porta do seu prédio, a uma caixa de supermercado que está ali sentada trabalhando, mas é um trabalho de dificuldade, não é um trabalho fácil. A um gari no meio da rua, que está ali no meio do lixo, limpando as ruas. A gente deve agradecer sempre. Eu ontem estive em São Januário, na missa de memória de 3 anos do passamento de Roberto Dinamite, e fiz questão de agradecer ao padre, que fez um sermão muito bonito, fez uma missa muito leve, muito bacana, lembrando das passagens de Roberto, e agradeci a ele, agradeci demais. E foi um momento bacana, foi um momento tocante, porque quem estava lá e quem não pôde estar, com certeza, só estava e esteve, espiritualmente ou fisicamente, por gratidão a Roberto Dinamite. Por nutrir por Roberto um sentimento de muito obrigado por tudo que você fez como pessoa e como atleta pelo Vasco. Roberto e as pessoas que constroem legados precisam ser sempre reverenciadas, precisam ser agradecidas naquilo que mostram em termos de trabalho. Para mim, um faxineiro do clube que está todo dia ali preocupado em manter uma limpeza é tão ou mais importante que o presidente do clube, que está ali todo dia para poder cumprir as obrigações e dar a esse faxineiro condições de trabalho, condições de realizar a sua atividade. Então, eu acho que o sentimento da gratidão, ele
precisa ser mais exercido. E acho que, como foi no caso de Roberto Dinamite, a quem milhões e milhões de vascaínos são muito gratos pelo que ele construiu no Vasco, pelo que ele elevou o nome do Vasco, além de outros atletas, acho que o mesmo a gente tem que fazer quanto a sentimento, claro que não da magnitude de Roberto Dinamite, ao Pablo Verratti. Eu fui um crítico muito grande a algumas situações de pancada a Germancano quando ele saiu do Vasco. Tudo bem que ele saiu do Vasco, foi pro Fluminense, ficou doído e depois girava a camisa. Mas imagina se um jogador do Fluminense vai pro Vasco e tem uma música do Vasco que, né, que mexe ali, se ele não se manifesta. Eu vi acontecer isso uma vez com o Lionel Messi, na final da Copa América no Maracanã, quando os jogadores argentinos começaram a cantar músicas contra brasileiros e o Messi fez assim do tipo, pô, cara, menos. Por respeito ao futebol brasileiro. Ok. Mas eu entendo que há uma norma, né? Mas Germancano passou 2 anos no Vasco muito mal. O Vasco. Ele não. Ele fez 42 gols em 2 temporadas com 2 dos piores times, talvez um pior time da história do Vasco, aquele time de 2021, que não subiu para a primeira divisão. Cano estava ali. Foi responsável também pelo pênalti que não fez contra o Guarani em Campinas. Depois, no momento anterior à queda, o pênalti que perdeu contra o Internacional. Sim, mas também foi decisivo em vários jogos, foi importante em vários jogos. Mas viveu um momento ruim. Mas nem por isso eu acho que a gente tem que pegar a história de uma pessoa e jogar no lixo, simplesmente porque ela muda de clube, porque ela vai para um outro. E acho que no caso do Pablo Verratti é ainda mais emblemático que o Germancano, porque ele bate os recordes do Cano no Vasco, que chegou a ser o 2º artilheiro no Vasco estrangeiro de toda a história. O Verratti passou. Verratti vem em 23, estreia contra o Grêmio em São Januário. A gente estava nesse jogo, não tinha torcida. O Vasco ganha por 1-0, gol dele. Ele é importante naquele ano de 23, fazendo gols importantes. Fez gol contra o Bragantino em Bragança Paulista. Fez gol de pênalti contra o Bahia. Enfim, fazia seus gols, era importante em várias partidas. E ajudou o Vasco demais. Veio 24, muita crise, meio abandonadão, né? O Verratti é artilheiro da Copa do Brasil, leva o Vasco à semifinal. Faz o gol contra o Galo em São Januário. Mas o Vasco empata, gol do Hulk, e o Verratti desaba de tristeza. Vem o 2025 e o Verratti tem inconstâncias, tem problemas por já ter uma velocidade menor. Mas nem por isso deixou de ser letal. Termina a temporada na reserva por conta de uma opção tática de Fernando Diniz, que o prestigiou. Foi importante ali no final, porque faz, por exemplo, aquele jogo com o Bragantino, quando ele voltou a ser titular, o Vasco ganha por 3-0, ele mete 2 gols, mostrando a sua capacidade. Foi importantíssimo na classificação do Vasco o gol que ele faz contra o Fluminense no primeiro jogo, na vitória por 2-1. É o gol que nos classifica, porque a gente perde o segundo jogo e vai para o pênalti. Ele perde o pênalti naquela decisão, sendo tão emblemático. Mas é um jogador que ganhou uma identificação muito grande com o clube. Amealhou muitos fãs, amealhou muita gratidão por parte do torcedor, que, é claro, é um torcedor carente, que valoriza ídolos momentâneos, como foi com o Nenê, como foi com o Dedé, jogadores que passaram por momentos e que viraram ídolos de uma geração que não sabe o que é um Roberto Dinamite, por exemplo, que não sabe o que é um Juninho Pernambucano, que não sabe o que é um Edmundo ou um Romário. E a gente precisa compreender isso. Mas o Verratti é ídolo ou é referência de uma geração que viveu o Vasco no aperto, que viveu o Vasco na dificuldade. Mas por que ele se torna uma referência? Porque ele é um cara que se emprega, ele é um cara que luta, ele é um cara que tem gana, ele é um cara que chora nas derrotas. E isso é muito torcedor. E além disso ele entrega. Porque apesar de um ano irregular, de críticas, inclusive de todos nós, eu o critiquei por ser, no esquema do Fernando Diniz, um jogador que não encaixava e que dava uma limitação ao Vasco de cruzar bolas na área, e olha que ele resolveu muito. Quem não lembra daquele jogo com o Atlético do Paraná na Arena da Baixada, que ele faz um gol, o Vasco com 1 a menos, o Ryan havia sido expulso, e ele mete um gol de cabeça num cruzamento do Piton, e ali mostrava a sua categoria.
Então é um jogador muito, mas muito emblemático exatamente por essa postura. Mas eu acho que, como tudo na vida, há um fim. E acho que o último ano de contrato do Pablo Verratti é uma situação muito desconfortável. Porque se você perguntar aos vascaínos, hoje se dividem. Muitos acham que o Verratti tem que sair, muitos acham que é uma ingratidão tirar o Verratti, e muitos acham que o Verratti é importante para momentos. Eu não tenho uma opinião formada. Acho que o Verratti é um jogador que vai ter muito mais protagonismo no banco do que jogando, enquanto o Fernando Diniz for treinador, mas ao mesmo tempo ele é muito importante nos bastidores, ele é muito importante como capitão da equipe e é muito importante em certos jogos, como foi esse jogo do Fluminense, que eu fiz uma crítica a ele antes do jogo e não me arrependo, antes da entrada dele ou durante a permanência, e ele faz o gol logo em seguida, porque não havia tocado na bola, como foi no jogo com o Corinthians. Ele não tocou na bola, não ganhou uma bola no alto. A idade parece ter chegado para o Pablo Verratti, mas isso é um motivo para a gente descartar as pessoas? Não. Acho que se há uma proposta, uma possibilidade de ir para um centro como o Cerro Porteño, que eu acho que é meio que decair para ele, eu se fosse ele, se tivesse que voltar a jogar fora do Vasco, eu iria para a Argentina. Nada contra o Céu, mas acho que o futebol paraguaio está num nível mais abaixo. Mas é claro que dói o coração. Mas eu senti em 2024, quando eu entrevistei ao lado do hoje assessor de comunicação do Vasco, que estava aqui no canal, Marco Vasconcelos, a pergunta foi feita até pelo Marquinhos: vem cá, você tem interesse de encerrar a carreira aqui? E ele meio que, né, não foi preciso na resposta. Já nitidamente desconfortável, porque sabia que aqui no Vasco o nível de exigência ia crescer e talvez ele não fosse uma unanimidade 2 anos depois, como hoje não é em 2026. Mas acho que a gente não pode descartar o Pablo Verratti. Acho que a gente precisa respeitar a decisão dele. E acho que tem que pesar, sim, desde que ele tenha consciência de que ele não faça algumas atitudes como teve no ano passado, de reclamar, de chutar o balde, de parecer sempre que o Vasco é refém do Verratti. Porque se não for, eu acho que o Verratti é até muito importante para a temporada, pela experiência dele, pelo tanto que ele se cuida, ele não se lesiona, nunca se machucou no Vasco. Teve uma lesão na costela de uma pancada que ele tomou, mas nunca se machucou no Vasco. É um jogador importante, é um jogador taticamente para alguns jogos muito importante e eu manteria. A gente tem um jogador de 27 gols na temporada e a gente vai liberar fácil assim? Acho que não. Talvez treinando mais, talvez estando mais adaptado ao esquema do Diniz, podendo colaborar de outra forma, ou tendo como uma colaboração em um outro tipo de jogo, eu acho que ele será muito importante. Mas é uma opinião apenas. Eu não liberaria o Pablo Verratti, mas mostraria a ele de que ele é importante em 26 sob outras circunstâncias. Talvez não dizendo a ele: olha, você não vai ser protagonista jogando, mas você vai ser muito protagonista trabalhando nos bastidores, ajudando a todos esses meninos que estão crescendo, a todos aqueles que estão ali embaixo, conversando com o Andrés para alguma decisão errada, chamando o Ryan para dizer a ele como ele deve complementar. Um outro centroavante do Vasco, vamos lá que o Brenner venha, que é um jovem também, conversar, trocar ideia, ser um paizão, ser um professor, puxar a roda dentro do vestiário, ter essa vaidade do lado. Ele precisa entender que a presença física dele no grupo é tão ou mais importante que somente a presença dele em campo. Mas ele tá bichado fora do futebol? Não. Em campo ele é muito importante. E talvez ele tenha que reaprender, apesar de estar indo para 38 anos, reaprender uma forma de jogar, reaprender uma maneira de ajudar um time que joga muito mais com a posse de bola, para quem sabe ter mais êxitos em 2026. Se fosse chamado para dar uma opinião, você acha que a gente deve liberar o Verratti do Vasco ou não? Eu hoje diria que não. Até para que a história termine bem. Até porque ele merece. Por tudo que ele fez pelo Vasco nesses 2 anos e meio de aperto, de luta, de dificuldade gigantesca, dessa transição do Vasco associativo para o SAF, dinheiro pouco para dinheiro melhor e hoje dinheiro contado, mais administrado. Ele tá merecendo comer um filezinho mignon, sabe?
e acho que seria justo se ele comesse esse filé mignon. Então eu manteria aqui, para ele ter a honra de um dia nesse ano levantar uma taça. Ele nunca foi campeão na vida. E acho que o futebol que não é como a vida, não é justo em muitas situações, mereceria fazer uma justiça com o Pablo Verratti. Quando ele perde aquele pênalti com o Fluminense, eu mesmo disse, a gente não podia terminar com o Verratti eliminando o Vasco. Seria muito triste, seria muito maldoso com alguém que se doa tanto pelo Vasco. Enfim, é apenas uma opinião. Por mim, Verratti fica. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Eu vou estar logo mais no Sextou, lá no Parque Jacarepaguá, com o nosso Sextou, que é maravilhoso, aquele bate-papo de torcedor que vale muito a pena. Grande abraço a todos. Tchau.